Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Sofia apertou o volante do carro com as mãos trêmulas, o coração disparado como se estivesse prestes a explodir. Ela havia mentido para o marido, dizendo que ficaria até mais tarde no trabalho, mas ali estava ela, parada em frente ao apartamento de Clara, sua melhor amiga de infância. Sem pensar duas vezes, Sofia subiu as escadas correndo, bateu na porta e, quando Clara abriu, os lábios das duas se encontraram em um beijo impulsivo, carregado de anos de sentimentos reprimidos, um beijo que selaria o destino de ambas para sempre. Sofia recuou, os olhos arregalados de choque, mas Clara a puxou para dentro, fechando a porta atrás delas. "O que estamos fazendo?", murmurou Sofia, a voz rouca de pânico e desejo. Elas se conheceram na universidade, em Coimbra, onde dividiam um quarto no dormitório. Sofia, filha de uma família conservadora de Porto, sempre foi a certinha, boa aluna, noiva de um homem respeitável, planejava um casamento católico tradicional. Clara, por outro lado, era a rebelde, vinda de uma pequena vila no Alentejo, com tatuagens escondidas e um passado de relacionamentos curtos com mulheres que ela nunca assumia publicamente. Mas entre elas, havia algo mais profundo, uma conexão que Sofia sempre negava, atribuindo amizade intensa. Naquela noite, tudo desmoronou. Clara havia confessado seus sentimentos semanas antes, em uma mensagem de texto bêbada, e Sofia, em vez de ignorar, respondeu com um "precisamos conversar". Agora, sentadas no sofá gasto do apartamento de Clara, com o som da chuva batendo na janela, Sofia sentia o peso do mundo sobre os ombros. "Eu sou casada, Clara. Tenho uma vida. Filhos para criar." Mas Clara, com os olhos castanhos cheios de fogo, rebateu: "Você tem uma vida que te sufoca, Sofia. Eu vejo você murchando a cada dia nesse casamento arranjado." A conversa se estendeu pela madrugada. Sofia relembrou sua infância, a mãe rigorosa, que a obrigava a ir à missa todos os domingos, repetindo que uma mulher deve se casar e ter família para ser completa. O pai, um comerciante tradicional, que via a homossexualidade como uma doença importada do estrangeiro. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o casamento gay legalizado desde 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente nas famílias católicas como a dela. Sofia se casara com Miguel aos 25 anos, impulsionada pela pressão familiar e agora, aos 35, com 2 filhos pequenos, questionava tudo. Clara contou sua história. Aos 18, ela se apaixonara por uma garota na vila, mas quando os pais descobriram, a expulsaram de casa. "Eu me reinventei em Lisboa, mas ainda sinto julgamento nos olhares das pessoas na rua", disse ela, acendendo um cigarro com mãos nervosas. Sofia ouvia, o peito apertado. Pela primeira vez, admitia para si mesma que aqueles olhares para Clara não eram apenas admiração. Eram desejo. Amor. Mas o que viria depois? Trair Miguel não era só um erro, era destruir a imagem perfeita que ela construíra. No dia seguinte, Sofia voltou para casa com o coração pesado. Miguel a recebeu com um beijo distraído, as crianças correndo para abraçá-la. "Trabalhou até tarde de novo?", perguntou ele, sem suspeitar. Sofia assentiu, forçando um sorriso, mas dentro dela, uma guerra começava. Ela via Clara em todos os lugares, no reflexo do espelho, nos sonhos à noite. Decidiu ignorar as mensagens de Clara por uma semana, mergulhando no trabalho como advogada em um escritório no Chiado. Mas a tensão crescia. Em uma reunião familiar, sua mãe comentou sobre uma prima que virou lésbica e foi deserdada. "Graças a Deus, você é normal, Sofia", disse ela, rindo. Sofia engoliu em seco, sentindo nojo de si mesma. Clara não desistia. Mandava flores anônimas para o escritório de Sofia, com bilhetes que diziam "Não fuja de quem você é". Sofia a jogava fora, mas guardava os bilhetes no fundo da gaveta. Uma noite, Miguel encontrou um deles. "O que é isso?", perguntou, confuso. Sofia mentiu, uma brincadeira de uma cliente. Mas o incidente a abalou. Ela confrontou Clara em um café escondido nas ruelas de Alfama. "Você está me destruindo", gritou Sofia, lágrimas escorrendo. Clara, calma, respondeu: "Não, eu estou te libertando. Mas você precisa escolher." A escolha pairava como uma espada sobre sua cabeça.
Sofia começou a pesquisar secretamente sobre comunidades LGBT em Portugal, lendo histórias de mulheres que saíram do armário e perderam tudo. Uma delas, uma professora de Faro, foi demitida após assumir um relacionamento. Outra, de Braga, lutou pela custódia dos filhos. O medo a consumia. Mas o amor por Clara impulsionava. Em uma viagem de trabalho a Porto, Sofia ligou para Clara à meia-noite. Eu não aguento mais fingir, confessou. Clara viajou para encontrá-la e naquela noite de hotel elas conversaram até o amanhecer, sem toques, apenas palavras que curavam feridas antigas. Ao voltar para Lisboa, Sofia decidiu confrontar sua mãe. Em um almoço de domingo, com a família reunida, ela mencionou casualmente um documentário sobre direitos LGBT. A reação foi imediata, o pai bateu na mesa, isso não entra nessa casa. Sofia calou-se, mas o incidente plantou uma semente de rebelião. Ela começou a se encontrar com Clara em segredo, caminhadas pelo Tejo, conversas profundas sobre identidade. Cada encontro era uma batalha interna, o prazer da autenticidade versus o terror da perda. Os encontros secretos se intensificaram. Sofia e Clara se viam em parques afastados, como Monsanto, onde podiam caminhar de mãos dadas sem olhares curiosos. Mas a culpa corroía Sofia. Em casa, Miguel notava sua distração. Você está bem? Perguntava, e ela respondia com mentiras cada vez mais elaboradas. As crianças, Pedro de 8 anos e Ana de 5, sentiam a tensão. Pedro perguntava por que a mãe chorava no banheiro. Sofia se odiava por isso, mas não conseguia parar. Clara se tornara sua âncora em um mar de confusão. Uma tarde, em um café em Belém, Clara propôs: vamos fugir juntas. Deixe tudo para trás. Sofia riu nervosamente. E meus filhos? Minha carreira? Clara insistiu: você pode lutar pela custódia. Portugal é progressista. Mas Sofia sabia que não era tão simples. Sua família tinha conexões, o pai era amigo de juízes conservadores. Além disso, a sociedade portuguesa, apesar das leis, ainda estigmatizava mães lésbicas. Ela lera sobre casos onde mulheres perdiam tudo por comportamento imoral. O conflito interno de Sofia atingiu o pico quando Miguel anunciou uma promoção no trabalho que exigiria uma mudança para Madrid. É perfeito para nós, disse ele, animado. Sofia viu nisso uma chance de escapar de Clara, mas o pensamento a aterrorizava. Ela confrontou Clara naquela noite, em seu apartamento. Se eu for embora, acaba tudo. Clara, ferida, rebateu: você nunca vai escolher a si mesma, não é? Sempre a família primeiro. As palavras doeram como facas. Sofia saiu chorando, dirigindo-se em rumo pelas ruas de Lisboa. No dia seguinte, uma traição inesperada veio à tona. Clara, em um momento de desespero, confidenciou uma amiga em comum sobre o relacionamento. A amiga, sem maldade, mencionou para uma prima de Sofia. O boato chegou aos ouvidos da mãe de Sofia, que a confrontou em uma ligação histérica. É verdade que você está envolvida com aquela mulher? Sofia negou, mas o dano estava feito. A mãe a pressionou: pense nos seus filhos. Isso destruiria nossa família. Sofia sentiu o mundo desabar. Ela decidiu romper com Clara. Em uma mensagem fria, escreveu: não podemos mais. Adeus. Clara ligou dezenas de vezes, mas Sofia bloqueou o número. Os dias seguintes foram um inferno: depressão, insônia, brigas com Miguel por bobagens. Mas o destino interveio. Em uma festa de trabalho, Sofia encontrou uma advogada especializada em direitos LGBT que contou sua própria história de saída do armário. O preço é alto, mas a liberdade vale, disse ela. Sofia refletiu: valia mesmo? Reconciliada com Miguel superficialmente, Sofia planejava a mudança para Madrid. Mas uma carta anônima chegou, era de Clara, com fotos delas juntas em um parque. Não é chantagem, dizia a carta. É uma lembrança do que você está abandonando.
Sofia queimou as fotos, mas as imagens queimavam em sua mente. Ela começou a questionar sua sexualidade abertamente, lendo livros como O Retrato de Dorian Gray adaptado a contextos modernos e artigos sobre bissexualidade. Em uma viagem solitária a Sintra, Sofia meditou sobre suas escolhas. O castelo nevoento espelhava sua confusão interna. Lá, ela ligou para Clara, desbloqueando o número. Eu errei, admitiu. Clara, voz trêmula, respondeu, então volte. Mas Sofia hesitava. A pressão familiar aumentava, o pai a visitou, falando sobre valores tradicionais portugueses. Não nos envergonhe, disse ele. Sofia assentiu, mas internamente rebelava-se. O clímax da parte veio quando Miguel descobriu mensagens antigas no celular de Sofia. Quem é Clara? Gritou ele. Sofia, encurralada, confessou parte da verdade, uma amiga com quem briguei. Miguel, desconfiado, exigiu distância. Mas isso só alimentou o fogo em Sofia. Ela começou a planejar em segredo, consultar advogados, preparar uma saída. Clara, enquanto isso, lutava com sua própria dor, considerando voltar para o Alentejo. A tensão escalou quando Sofia decidiu confrontar Miguel. Em uma noite calma, após as crianças dormirem, ela disse: preciso te contar algo. As palavras saíram aos tropeços, sobre Clara, sobre seus sentimentos. Miguel, atordoado, reagiu com raiva. Você me traiu? Com uma mulher? Ele saiu de casa, batendo a porta. Sofia chorou sozinha, questionando se havia feito certo. No dia seguinte, ele voltou, propondo terapia de casal. Pelo bem das crianças, disse. Sofia concordou, mas no fundo, sabia que era tarde. A terapia revelou camadas profundas. O terapeuta, uma mulher progressista em Lisboa, explorou a identidade de Sofia. Você se sente atraída por mulheres desde quando? Sofia relembrou crãs na adolescência, ignorados por medo. Miguel ouvia, magoado, sentindo-se traído. Eu te amava de verdade, disse ele. Sofia rebateu, eu também, mas não era suficiente. A sessão terminou em lágrimas, com Miguel saindo furioso. Enquanto isso, Clara enfrentava sua própria batalha. Seus pais, sabendo do boato, ligaram do Alentejo, condenando-a. Você sempre foi uma decepção, disse a mãe. Clara, forte externamente, desabou internamente. Ela procurou apoio em um grupo LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, mulheres rejeitadas pela família, lutando por aceitação. Inspirada, ela escreveu uma carta para Sofia: não desista de nós. Sofia, dividida, continuou os encontros secretos com Clara, agora mais arriscados. Em um hotel em Cascais, elas discutiram o futuro. Se eu me divorciar, perco a custódia? Perguntou Sofia. Clara, pesquisando, respondeu: depende do juiz, mas há precedentes favoráveis. Mas o medo persistia. Uma amiga de Sofia, sabendo do affaire, a alertou: pense na sociedade. Em Portugal, ainda há preconceito. Sofia ignorou, mas o aviso ecoava. O ponto de virada veio em uma reunião familiar em Porto. O pai de Sofia, suspeitando, a interrogou. Há rumores. É verdade? Sofia, corajosa, admitiu: sim, eu amo uma mulher. O pai explodiu, deserdando-a na hora. A mãe chorou, dizendo: você está destruindo nossa família. Sofia saiu dali tremendo, mas com uma sensação de alívio. Pela primeira vez, sentia-se livre. Miguel, ao saber, pediu o divórcio. Leva as crianças, ameaçou. Sofia lutou, contratando uma advogada. O processo começou, cheio de acusações. Miguel alegava instabilidade emocional. Sofia, defendendo-se, apresentou evidências de sua competência como mãe. Clara apoiava nos bastidores, mas o stress era imenso. Noites de insônia, ataques de pânico.
Clara, por sua vez, enfrentou traição no trabalho. Um colega, homofóbico, espalhou boatos e ela foi demitida sob pretextos. Portugal moderno? Mentira, desabafou ela para Sofia. Juntas, elas planejaram uma nova vida, talvez em Lisboa, onde comunidades LGBT floresciam. Mas o custo era alto, amizades perdidas, família distante. O divórcio se arrastou por meses. Sofia ganhou custódia compartilhada, mas Miguel limitava as visitas de Clara. Não quero influência ruim nas crianças, disse ele. Sofia brigava, mas cedia para evitar pior. Pedro, o filho mais velho, perguntou: Mãe, você gosta de meninas? Sofia, honesta, explicou: Sim, e isso não muda meu amor por vocês. A criança assimilou, mas Ana chorava pela ausência do pai. Clara e Sofia alugaram um apartamento em Bairro Alto, vivendo juntas pela primeira vez. A felicidade era misturada com dor, vizinhos olhavam torto, comentários sussurrados. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas, sentindo empoderamento. Mas em casa, discussões surgiam. Clara acusava Sofia de hesitar em assumir publicamente. Você ainda tem vergonha? Perguntava. Sofia admitia: é o resquício da educação católica. Uma reviravolta veio quando a mãe de Sofia ligou, arrependida. Eu errei. Venha nos visitar. Sofia, cautelosa, foi com Clara. O encontro foi tenso, o pai relutante, mas a mãe abraçou Clara. Se ela te faz feliz, disse. Foi um passo pequeno, mas significativo. No entanto, o pai manteve distância, representando a sociedade dividida de Portugal. Clara, desempregada, começou um negócio próprio, um café LGBT-friendly em Alfama. Sofia ajudava nos fins de semana, equilibrando com o trabalho. Mas o passado assombrava. Miguel processou por mais custódia, alegando ambiente inadequado. Sofia lutou ferozmente, ganhando no tribunal. O juiz, progressista, citou leis igualitárias. Vitória amarga, mas vitória. A relação delas aprofundou, noites de conversas sobre sonhos, viagens a Óbidos, onde se sentiam livres. Mas danos emocionais persistiam. Sofia tinha terapia semanal, lidando com culpa. Clara, com rejeição familiar. Juntas, curavam-se mutuamente. Anos se passaram e Sofia e Clara construíram uma vida estável. As crianças cresceram aceitando a tia Clara como parte da família. Miguel, eventualmente, encontrou paz em um novo relacionamento. Mas o custo foi irreversível: laços familiares rompidos, carreiras afetadas, cicatrizes emocionais. Sofia refletia: valeu a pena? Sim, pela autenticidade. Clara concordava, mas admitia: pagamos caro pela liberdade. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, elas renovaram votos em uma cerimônia simbólica. Pelo amor que nos custou tudo, disse Sofia. Mas dúvidas surgiam: e se Sofia tivesse ficado com Miguel? Teria sido mais fácil, mas vazia? A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas preconceitos persistiam em bolsões conservadores. Sofia e Clara se tornaram ativistas discretas, ajudando outras mulheres em situações semelhantes. No final, Sofia questionava: foi certo priorizar o amor próprio sobre a estabilidade familiar ou egoísta sacrificar tudo por um sentimento?